Paz. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Nós vamos prosseguir aqui na nossa programação. E agora nós temos uma pessoa muito especial que eu quero chamar aqui, a Paola Fachinelli. Eu acho que é assim a pronúncia, né? Paola já está com a gente aqui. Oi, Paola, seja muito bem-vinda. Paola é maestrina, compositora. Ela escolheu um tema muito joia. Gostei muito, Paola, da sua escolha, manipulação de massa através da indústria cultural. Um assunto muito sério, muito importante. Sim, E eu louvo a Deus pela sua vida, Paula. Você pode para ter mim é uma honra. certeza que você não está sozinha, que tem um batalhão de gente se unindo a você, para a Glória a gente Deus. avançar mesmo, orando juntos, e Deus vai honrar muito todo o seu esforço. Eu sei que você é uma pessoa muito esforçada, uma pessoa que tem feito com zelo a obra de Deus, e pode ter certeza que todas as sementes que você lançou vão crescer. Deus está dando Amém. crescimento e vai dar muito mais do que você imagina, tá bom? Seja muito Amém, eu creio. bem-vinda. Queria que você se Muito obrigada. apresentasse. Você fique à vontade para se apresentar e depois pode desenvolver a palavra, tá bom? Sim, Seja para bem-vinda. mim é uma honra, né, poder estar com vocês nesse movimento que é importantíssimo, né, trazendo esse tema arte, que na verdade é uma arma. A arte é uma arma perigosíssima, né? Então as pessoas às vezes não têm noção, deixam a criança na frente da TV assistindo certas coisas e, na verdade, aquela arma está se voltando contra a própria família, se a pessoa não coloca um filtro, né? Então, esse tema é um tema que há muito tempo eu me preocupo, né, com esse assunto. Ah, eu conheci o Coronel, não sei se o Coronel se lembra, foi num evento da rede social do Centro, Sim, me lembro sim, e Paola. foi no aniversário da cidade de São Paulo, onde eu apresentei um musical, que foi um musical sobre a história do apóstolo Paulo. Então, falando um Lindo, pouquinho do lindo. meu trabalho, eu sou compositora e, assim, de formação, eu sou formada pela Unesp em composição e regência, tal. A gente tem a técnica através do estudo e tudo mais, mas a cada projeto, né, a cada criação, a gente realmente vê que existe inspiração, né? Que existe o Senhor conduzindo. Então, se para nós que somos do reino da luz, que servimos ao Senhor, a gente é, é evidente, né, a condução do Senhor no processo de criação, porque ele fala realmente através da arte, né? Ele fala através do processo criativo. Imagina no meio secular, onde as pessoas conhecem, né, o poder dessa ferramenta e como isso está usando de modo a denegrir, né, a imagem e semelhança de Deus, a instituição família, a igreja, né? Então, realmente existe um processo de inversão aí de valores. Falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu entrei como compositora, estou mostrando aqui para vocês, é um projeto da companhia Alvo, uma peça de teatro infantil chamada Meu Pequeno Universo, e o objetivo desse projeto, dessa peça, é justamente contar, trazer um contraponto do criacionismo e da ciência, né, para um universo infantil. Foi o último trabalho que a gente fez agora, estava em cartaz no Teatro Novo, e por causa da pandemia a gente acabou parando, né, a temporada parou agora em março, mas é isso, né, o objetivo da criação artística realmente voltado para alcançar vidas, né, tanto no teatro, como também na Regar, que é a rede global de artes, que está fazendo um trabalho bem importante, né? A gente teve agora, recentemente, o Worship Day, que foi no dia 10 de abril, que foi um dia onde foi lançado um projeto para que as famílias de todas as nações da Terra estivessem fazendo o seu momento de adoração e louvor ao Senhor no mesmo horário. Então, foi como um relógio de
oração que girou o fuso horário, as 24 horas no fuso horário de cada país. Então, a gente está, assim, correndo atrás, né, crendo, recebo essa palavra profética na minha vida e creio que muitos artistas e pessoas que ouvem, né, a Deus como eu já vivenciei, não foi uma vez só, essa experiência, né, nesse projeto do meu pequeno universo mesmo, eu acordei como se estivesse ouvindo uma música, né, um rádio ligado, né? Então, não foi algo assim, vou sentar agora para compor, mas realmente algo que vem do trono do Senhor. E entrando nesse tema de indústria cultural, às vezes as pessoas que consomem o entretenimento ou que consomem arte, elas não têm muita noção de que existe uma intencionalidade por trás de toda a arte. A pessoa, quem cria a arte, quem faz o produto artístico, ele realmente tem uma intenção, e a intenção é de influenciar a sociedade, né? Então, existe toda uma cultura do mundo que está impregnada, né, que realmente se contrapõe à questão do temor ao Senhor, né, e que está entrando na casa e na mente das pessoas. Não sei se todos têm conhecimento disso, mas a arte foi a principal ferramenta de influência utilizada na Babilônia, na Grécia, em Roma, e até hoje ela é realmente vista como uma arma de influência, né, junto à população. Vou dar um exemplo simples. Um pintor, ele pinta um quadro de Jesus, um pintor famoso, clássico, ele pintou um quadro de Jesus da maneira que a mente dele criou. Então, o que aconteceu? Esse quadro passou a ser a imagem de Jesus que a maioria das pessoas tem na mente. Quando a pessoa pensa em Jesus, a pessoa pensa um cabeludo, barbudo, de olhos claros, que é o quê? O produto de uma criação artística, do que um pintor fez. Olha o poder de influência, né? Então, existem pinturas que são muito fiéis a histórias bíblicas, né? E pessoas analfabetas aprenderam as histórias de Jesus ou dos discípulos através dessas figuras. Falando dos poetas, no tempo que não havia leitura, que as pessoas não tinham leitura, né? Que elas eram analfabetas. Então, o que acontecia? O poeta, ele declamava, né? Ele declamava a legislação. Então, assim, entendido que na Grécia a primeira forma de legislar, de se educar, de se ensinar as regras sociais, os padrões de convivência, aconteciam através das falas dos poetas, né? E o poeta, ele era tido como um inimigo, um possível inimigo, de repente, dependendo do que ele fosse falar. E existia também uma necessidade das pessoas memorizarem, né? Então, aquela questão da mãe cantar para o bebê, de o que a mãe está cantando, formar, moldar, isso é comprovado. Isso molda todo o universo emocional da pessoa, né? Constrói um universo afetivo, constrói um universo cognitivo. Certos padrões sociais são colocados através de canções de ninar. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, isso aí não tem problema nenhum. Às vezes, as pessoas não filtram
essas canções ou essas histórias que são contadas, mas, na verdade, como foi dito aí a respeito dos filmes, os filmes, o que eles são? Eles são histórias. Por que que eles ganham tanta força e tanto poder de influência na sociedade? Porque as pessoas se identificam com determinadas histórias e se moldam, né? Elas moldam as suas emoções, elas moldam o seu padrão de pensamento através disso. E falando de música, que é uma área que é a área mais específica com a qual eu trabalho, existe uma palavra que é uma palavra grega, que é a palavra ethos. Ethos seria o sentimento que eu quero despertar através da música, né? Então, isso é científico. Existem os modos gregos, que são escalas musicais. Quem é da área da música vai entender um pouco o que eu estou falando. E dependendo da escala que for usada e da maneira que eu organizo os padrões de ritmo, eu posso, por exemplo, provocar melancolia nas pessoas. Eu posso provocar euforia. Então, você muda. O ethos seria como se fosse o estado de espírito. Então, é possível que o estado de espírito das pessoas seja moldado através das escalas musicais e dos ritmos. Olha como isso é interessante, né, da gente pensar, porque na própria Grécia eles falavam assim, olha, não coloca aquela, não deixa os soldados, não deixem que eles ouçam os ritmos e as melodias muito melancólicas, senão eles não vão ter o ímpeto para ir para a guerra. Olha como isso é interessante. E falando disso, a gente observa que alguns ritmos que são usados hoje em dia, eles despertam o baixo instinto, que na área de composição musical a gente fala que é o quê? A parte intelectual, racional da pessoa, ela para de funcionar plenamente, vamos dizer assim, e a pessoa pensa do umbigo para baixo. Isso é chamado baixo instinto. Então, existem algumas estruturas rítmicas que estimulam o baixo instinto. Então, existe uma necessidade das pessoas terem uma consciência. A música que a sociedade ouve, ela é o espelho do padrão moral da sociedade. Isso que eu estou falando é um pensamento grego, tá? Então, o que a pessoa ouve é o espelho do padrão moral. Então, se a gente for ver o que realmente a nossa sociedade está ouvindo como música aí fora, a gente está vendo, falando muito de traição, de questões familiares que estão em ruínas, vamos falar assim, né? E a minha preocupação fica muito referente ao que nós, como cristãos, estamos trazendo como ensino, como princípio, como base para a sociedade. Com o que a gente está colaborando? Essa é o meu questionamento. Sim. Porque Olha, Paola, muitas vezes a música que nós fazemos como cristãos, ela fica restrita ao âmbito da igreja e da música litúrgica, que é a música voltada à adoração a Deus, que é fundamental, né? Ela é importantíssima. Mas o cristão, ele tem um poder de influência como artista que precisa sair das quatro paredes da igreja. Essa é a minha visão. E eu creio que esse momento que está acontecendo agora, que a igreja está passando por esse processo da quarentena e tudo mais, o que eu tenho visto? Os cristãos se apropriando muito mais das ferramentas
de comunicação para acessar as pessoas que estão fora, porque o grande objetivo é realmente levar um princípio de reino, um contraponto, porque o que está sendo oferecido aí pela indústria cultural, porque existe um interesse, existe uma indústria que quer vender, que quer ganhar dinheiro, né? Então, existe isso que a indústria cultural está oferecendo, e tem que haver uma arte, uma forma de arte alternativa que traga valores, que fala de amor, que fala de família. Então, eu sou muito tocada por essa questão dos artistas se despertarem para o potencial, para a arma que eles têm na mão, que é a arte, o poder de influência que eles têm na sociedade e realmente utilizar isso para o reino. Falando Nossa. um pouquinho mais sobre ethos, durante algum tempo, eu fiquei muito incomodada com um padrão comercial que entrou dentro da igreja, que era um estilo americano, australiano, que não tem nada a ver com a nossa cultura e que virou um padrão de louvor na maioria das igrejas. E isso me incomodava e ainda me incomoda porque despertava um ethos de melancolia, daquele cristão que canta chorando, ai, Senhor, sabe? Aquela coisa que joga a pessoa para baixo. Existe a questão do quebrantamento, que eu creio que é fundamental para a gente entrar na presença de Deus, mas eu também acredito que a alegria do Senhor é a nossa força. E durante um tempo eu vinha orando e pesquisando, porque eu também tenho um trabalho composicional autoral, né? Então, e eu estava nessa pesquisa e o Senhor me tocava muito em relação aos ritmos brasileiros. Por que as pessoas vão para o carnaval e elas dão risada, elas se divertem, elas festejam, elas brincam? Por que elas vão para certas festas seculares e elas entram nesse êxtase através da música, através do ritmo? E nós, como igreja, ficamos um tempo nesse estado de melancolia. Então, isso me incomodava e algo assim que Deus colocou no meu coração, talvez algumas pessoas não concordem comigo, tá? Mas tudo bem, é só uma opinião diferente. O que Deus colocou no meu coração, que no ritmo brasileiro, que no samba, que em alguns ritmos específicos do Brasil, existe a célula musical da alegria. E eu falei, meu Deus, mas então existe essa célula da alegria e isso está sendo usado lá no mundo para louvar o inimigo, né? Então, poxa vida, e se toda a criação artística vem de Deus, então a gente está com esse projeto que chama Música Brasiliana, que tem a ver com ritmos brasileiros, mas resgatando esses ritmos para o louvor do Senhor, para a celebração, para as festas, sabe? Aquela coisa das festas bíblicas, que as pessoas se alegravam e se fortaleciam na alegria do Senhor, porque a música realmente tem essa capacidade, né? Assim como Davi subiu trazendo a arca, ele dançava na presença de Deus, ele pulava na presença de Deus. Então, que música estava sendo tocada, né? Para que ele dançasse em exaltação, para que ele celebrasse, para que ele adorasse a Deus de uma maneira tão extravagante, né? Então, eu creio que esse é um momento de grande reflexão, que é um momento de nós nos avaliarmos quanto à influência que nós sofremos da indústria cultural, por que nós consumimos certas coisas que estão aí para descaracterizar a família, para descaracterizar o ser humano como imagem e semelhança de Deus, né? Então, assim, nós temos que realmente colocar um filtro,
né? A palavra diz que nós devemos pensar naquilo, né, que engrandece, né, nas coisas positivas, boas. Então, por que às vezes a gente assiste filme de violência, né? Por que a gente não começa por um filtro? E outro aspecto é o seguinte, que a arte, como um todo, geralmente é uma coisa cara. Custa caro comprar um instrumento, às vezes, custa caro pagar uma aula de música, custa muito caro produzir um filme, custa caro você montar uma peça de teatro. Então, o que a gente vê? Que lá fora, as empresas, né, os investidores, eles colocam dinheiro para que uma mensagem que geralmente não é boa seja propagada. Né? Eu fiz um curso recentemente, no ano passado, de teatro musical, e uma coisa que eu observei, que a maioria, vamos dizer assim, a maioria das peças de teatro musical entrava cena de cabaré. Então, é uma arte caríssima, custa caro você assistir um teatro musical, e uma grande maioria de espetáculos tem esse quesito, tem esse tipo de cena. Eu falo, para que isso? Né? E às vezes a igreja, com toda a sua instrumentalidade, com todos os dons que o Senhor entregou, ela não consegue enxergar um membro como artista e falar assim, nós vamos nos mobilizar, nós vamos criar ferramentas para produzir o filme dessa pessoa. Nós vamos investir dinheiro, nós vamos investir recursos para que essa pessoa tenha um instrumento musical. Nós vamos, sabe? Então, acho que a igreja ela se perdeu um pouco, a minha visão, nessa questão, por um lado, comercial, né, de vender certas coisas que não deveriam ser vendidas, na minha opinião, e, por outro lado, de não investir em coisas muito importantes, que são educativas, que são culturais, que são artísticas, mas que, na verdade, o grande objetivo é o evangelismo, é ganhar vidas para Jesus e estabelecer algo que Deus falou muito forte comigo essa semana, referente ao temor do Senhor, né? Porque se a gente for ver, a maioria do produto artístico secular, ele vem para tirar a consciência de temor do Senhor, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa resgatar urgentemente, né? E falando de temor do Senhor, só para encerrar minha fala, que eu sei que o meu tempo está acabando, falando de temor do Senhor, eu entendo que Moisés, quando ele chegou lá no pé da montanha, ele chamou o povo para, gente, vamos subir todo mundo, que Deus vai falar com todo mundo. E o povo teve medo, o povo não quis ter essa relação direta com Deus por medo. Então, esse medo de chegar perto de Deus, esse medo de conhecer Deus mais de perto, não tem nada a ver com o temor do Senhor. Porque o Moisés queria e o Senhor também queria, né, que as pessoas se aproximassem dele diretamente, sem intermediário, e visse a glória dele, que deveria ser uma coisa assustadora, né, mas maravilhosa. Então, que as pessoas temessem a Deus por causa do tamanho da glória dele, não dá nem para a gente imaginar, né, o que seria, né, aos olhos humanos isso. Mas eu creio que a gente tem uma missão como artistas, que é ensinar o temor do Senhor através da arte. Essa é a minha visão. Amém. E olha, Paola, eu creio que a gente percebi, orar, prestei bastante né? atenção em tudo que Temos você falou. artistas. Sim. Amém. Alô, Paola? Sim. Oi, estou ouvindo. Oi, então, olha, gostei muito do que você falou. Eu gostei demais do que você falou e também quero te dizer que você falou, você fez uma explanação, um resumo
de algo muito importante. Eu que sou da música, que fui criado na música desde a minha infância, percebi o quanto houve uma falha das pessoas mais antigas na minha época. Talvez, não sei, não vou aqui fazer um julgamento, mas eu não quero cometer essa falha com essa geração. Eu me sinto no dever, juntamente com você e com outros Sim, músicos, de nós tomarmos uma posição. Costumo dizer o seguinte: é uma guerra, como você falou, as coisas são intencionais, não é? A indústria não faz nada sem um planejamento, sim, sem uma intenção de lucratividade, os recursos que são alocados. Então, nós somos muito sim, infantis na nossa maneira de enxergar esse cenário de guerra. É uma guerra mesmo. Eles querem impor comportamentos através da exatamente. música, eles querem ganhar dinheiro explorando os pontos negativos, e nós muitas vezes não temos como nos defender, nem nossos filhos, nem nossos adolescentes, e nós, por essa razão, nós estamos aqui nesse movimento de oração para nós orarmos e nos posicionarmos, principalmente para Deus nos dar agora uma estratégia de criar uma inteligência de guerra para a área da música, porque é uma guerra cultural, é uma guerra que nós não Sim, podemos partir para uma guerra sem uma inteligência, sem identificar quem são as pessoas. Então, louva a Deus por exatamente. você estar aqui com a gente, Paula. Sei que você é uma mulher de Deus, sei que você é uma escolhida de Deus. Como eu disse, você é uma referência. E eu quero fazer uma oração por você e quero dizer que, como eu disse, estou Obrigada. profetizando já com certeza de que Amém. a sua vida, você já vai fazer parte desse grupo de inteligência. Vamos levantar mais irmãos aí espalhados pelo Brasil todos, que estão se sentindo sozinhos, músicos, profissionais, Amém. compositores, maestros, para a gente poder ter uma rede no Brasil, para influenciar os programas de ensino de música das escolas, para a gente influenciar a canção de ninar das mães, para a gente pensar nos detalhes. Eu, como você falou, eu já repeti aqui, eu me lembro até hoje, Sim, quando eu tinha 3 anos de idade, a canção que a minha mãe cantava para mim. A minha segunda mãe, Dona Maria, que minha mãe tinha 2 filhos, tinham 3 filhos pequenos, eu ficava com a minha segunda mãe, porque não dava para minha mãe abraçar 3 crianças de uma vez. E ela cantava músicas para mim que eu me lembro até hoje. Eu creio que sim, o meu estímulo musical veio sim, dessas canções de ninar. E isso é muito importante para as mães, para as vós, para todos nós entendermos que nessa base, até quando a sim, criança está no ventre, né? A musicoterapia mostra isso, né, Paola? Que tem uma influência sim, com direta em certeza. tudo que a gente faz. Então eu quero orar por Sim. você, que o E nosso tempo nós, acabou aqui, mas eu quero agradecer a Deus por você, tá? Você quer falar eu que mais alguma coisa? agradeço muito, só queria falar que nós estamos às vésperas, né, do centenário da Semana de 22, que foi quando se estabeleceu Ah, é muitos padrões em arte, verdade. né? E eu creio que a Nossa, é gente tem que verdade, hein? realmente se organizar para criar um novo padrão, um padrão que seja do reino. É isso. E a Rede Global de Artes Puxa, boa está à lembrança. disposição para a gente fazer isso acontecer, essa mudança acontecer. Amém. Gostei. Gostei dessa observação sua, muito estratégica. Eu vou fazer então essa oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida da Obrigada. Paola. Muito obrigado por essa ministração, Senhor. Obrigado por essas palavras. Que o Senhor continue fortalecendo a minha irmã. Senhor, com porção dobrada do teu espírito. Senhor, rogamos por todos os músicos, maestros, compositores, Senhor, homens e mulheres de Deus que estão espalhados pelo nosso país e até fora do nosso país. Senhor, rogamos para que haja realmente uma mobilização deste exército de músicos para uma transformação cultural planejada, Senhor, com o joelho no chão, Senhor, com Amém, lágrimas. Senhor. Senhor, e clamamos para que o Senhor venha nos trazer as estratégias que precisamos, Senhor, para os próximos dias e meses e anos que se apresentam à nossa frente. Senhor, nós cremos no poder do Senhor, nós não vamos te rebaixar, Senhor. O Senhor é autor do louvor, o Senhor é autor da música, de tudo que existe, Senhor, na arte musical. Traz, Senhor, de volta para nós, para a nossa geração, uma Amém, nova Senhor. música, Senhor, um novo entendimento do poder de transformação da música. Senhor, nós colocamos tudo isso que a Paula falou no teu altar e rogamos que o Senhor venha tocar os nossos corações com as estratégias do céu, para que possamos, Senhor, de fato, fazer a diferença nesta geração.
e deixar semente para as futuras gerações, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paola, minha continência para você, fiquei muito feliz com a sua palavra. Amém. Que Muito Deus obrigada. continue ministrando. E agora, depois, quero conversar com as ideias práticas do que você falou, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, viu? Fique na paz.